E aí, galerinha, tudo bem com você que está aí do outro lado? Estou aqui, professor Alisson Aguiar na área, para formar esse grande time aí do Colégio CPI. Estamos aqui, gente, aí com vocês no quadro Simplifica, que é um quadro novo, um quadro que está no canal do YouTube da escola. Estamos aqui, claro, para discutir uma das temáticas bem relevantes da nossa prova Enem e uma das temáticas que costumam sempre estar na nossa prova, né? A temática de hoje é a temática de demografia, de população, estrutura populacional. É uma temática que esteve em 10% das questões do Enem de 2009 até 2020 e como o próprio quadro já coloca, estamos aqui para simplificar a tua vida, a vida de vocês, certo? De você que está em casa, de você que é aluno do Colégio CPI, de você que vai fazer Enem, certo? Então, população, professor Alisson, mas população é um conteúdo muito grande, dá para simplificar? Dá sim, gente, dá sim, dá para a gente trabalhar as temáticas de população, que realmente é um conteúdo muito extenso, mas as temáticas que a prova mais aborda, mais gosta, né? Eu costumo dizer que o Enem é apaixonado, o Enem é emocionado, então ele gosta muito de cobrar a população. Estamos aqui para simplificar a tua vida, para discutir população com vocês. Então vamos logo para o que interessa, né? A temática de hoje é demografia, né? Aqui com o professor Alisson Aguiar, formando esse grande time aí do Colégio CPI. Então quando eu falo de demografia, gente, olha, eu falo do estudo de população, né? A nossa aula vai ter como estrutura 4 pilares, 4 temáticas principais que você de casa não pode deixar de aprender, você de casa não pode deixar de estudar, certo? Que é justamente os conceitos demográficos, que é justamente o crescimento demográfico, que é as fases do crescimento demográfico e, claro, também as teorias demográficas. É só isso de população que cai na prova? Não, gente. População é um conteúdo bem extenso. Tu pode encontrar questões que envolvam migrações, tu pode encontrar questões que envolvam pirâmides etárias, tu pode encontrar questões que envolvam a estrutura da população por gênero ocupacional. Então, nós temos várias vertentes dessa temática na prova do Enem. Mas nós vamos simplificar aqui com vocês aquelas que a prova costuma cobrar, certo? Então, quando eu vou trabalhar os conceitos demográficos, eu tenho que entender, primeiro, o conceito de população absoluta. Então, o que é a população absoluta, galerinha? É o número total de habitantes de um determinado lugar. Então, a população absoluta, eu tenho a população absoluta de um país, eu tenho a população absoluta de uma cidade, eu tenho a população absoluta de uma região. E aí, uma pergunta que eu sei que você de casa pode estar mentalizando, você pode fazer a pergunta aí, gente, deixa o teu like, faz a tua pergunta, deixa a tua pergunta nos comentários que, assim que possível, nós vamos comentar com vocês, responder essa questão com vocês, tirar a tua dúvida. E lembrando, né, esse material ele vai estar na descrição aí do vídeo, tu pode baixar depois esse slide para vir em casa com calma, estudar ele com calma e se preparar melhor para a tua prova Enem. Então, o questionamento pode ser, professor Alisson, como é que eu posso considerar um país como populoso e um país como não populoso? Gente, olha, um país ele é populoso quando ele tem uma extensa população absoluta, quando ele tem um grande número de habitantes. E ele vai ser não populoso quando ele tiver um pequeno número de habitantes. Exemplo disso, nós vamos ter a China, certo? Que está até um pouco defasada, a China hoje já está muito perto de 1 bilhão e aí 400 milhões de habitantes. E um país não populoso seria Portugal, né? Que é uma faixa aí superior a 10 milhões de habitantes, certo? Lembrar que esses dados populacionais eles foram renovados. A densidade demográfica, que também pode receber um outro nome na tua prova. Na tua prova pode aparecer densidade demográfica, mas na tua prova pode aparecer também população relativa. Então, quando eu falo densidade demográfica, eu falo da população pela área. Eu vou pegar toda a população de um determinado local e dividir pela área que essa população ocupa. Assim, eu tenho uma densidade demográfica. Quando é que eu posso dizer que um país é densamente povoado? Quando ele tiver uma elevada densidade demográfica, ou seja, quando ele tiver muitas pessoas por área ocupada. Quando é que eu digo que um país ele é fracamente povoado? Quando ele tiver uma baixa densidade demográfica, ou seja, poucas pessoas pela área ocupada. Então, qual é um exemplo que eu vou ter de um país densamente povoado? Eu vou ter a Singapura. Um exemplo de um país fracamente povoado, eu vou ter aí a Austrália. Até porque a Austrália também tem um território gigantesco, certo?
Aí, um outro questionamento que você de casa pode estar se fazendo. Então, eu faço logo, eu dou aula e eu mesmo já faço as perguntas, mas você pode fazer a sua pergunta também. Então, a pergunta seria: todos os lugares populosos são necessariamente povoados? E aí, né? Pontinho de interrogação, o grilinho, barulho do grilo, barulho do grilo. Será se isso é verdade? Vamos lá analisar essa situação, antes de chegar em superpovoamento. Na verdade, galerinha, eu tenho que observar o seguinte, que os lugares populosos, ele pode ter áreas de maiores densidades demográficas e áreas de menores densidades. Um exemplo disso é o Brasil. Por que nós dizemos que o Brasil é um país muito populoso e pouco povoado? Porque quando nós analisamos a nossa densidade demográfica, nós vamos perceber o quê? Que o litoral brasileiro ele é muito ocupado, certo? Nós temos uma densidade demográfica gigantesca, ele é extremamente populoso o nosso litoral, enquanto o nosso interior, né, a nossa região norte, apresenta grandes vazios demográficos, tem uma densidade demográfica pequena. Então, nós podemos observar o seguinte, que existem países, e o Brasil é um exemplo disso, que é muito populoso, mas pouco povoado, porque a população ela é mal distribuída. Então, guarde essa informação aí com vocês. Um outro conceito demográfico também importante é o conceito de superpovoamento. Quando é que eu tenho essa situação de superpovoamento? Quando eu tenho um descompasso, gente, das condições socioeconômicas da população em relação à área ocupada. Por que eu coloquei esse conceito para você que está em casa? Porque geralmente quando o aluno ele vê a expressão superpovoamento, ele vai imaginar que é uma área de uma população absoluta gigantesca. E aí muito cuidado para você não cair nessa casca de banana. Certo? Quando eu falo de superpovoamento, eu falo muito mais em relação às questões socioeconômicas que uma determinada área pode oferecer para uma determinada população. Aí nós temos recenseamento ou censo, né? Que é o que o IBGE faz quando ele calcula principalmente aí o tamanho da população, né? Nós sabemos que os dados populacionais eles são atualizados e quem faz essa atualização é justamente o IBGE. Um outro conceito também importante é o conceito de taxa de natalidade, né? Como é que eu posso conceituar, como é que eu posso saber, você que está em casa, o que seria taxa de natalidade? É justamente o número de nascimentos ocorrido em um ano, claro, e quando tu compara isso ao número X de habitantes, certo? Taxa de mortalidade, outro conceito também importante, até porque quando eu tenho o conceito de taxa de natalidade e o conceito de taxa de mortalidade, gente, eu vou ter um outro conceito demográfico, que é o de crescimento vegetativo. O que seria o crescimento vegetativo? É quando eu tenho a diferença entre taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade é justamente o número de óbitos ocorrido no período de um ano em um determinado número de habitantes, certo? Crescimento demográfico. Aí você pode pensar o seguinte, será que a população cresceu da mesma forma em todo o tempo, em toda a história da humanidade? Não. Certo? Nós sabemos que a população ela tem um crescimento contínuo ao longo do tempo. É por isso que a população do planeta sempre está aumentando, mas esse crescimento populacional ele é diferente por países. Existem países que têm um alto crescimento populacional, existem países que têm um baixo crescimento populacional, já existem países que estão em estagnação demográfica. E nós só vamos poder perceber isso justamente quando a gente começar a analisar com vocês aí as fases do crescimento demográfico. Observa que eu deixei aqui algumas informações a respeito do crescimento populacional, certo? Desde o ano 1 até o ano de 2011, nós já temos dados até 2020, certo? Observe que eu coloquei aí as estatísticas e as projeções feitas pela ONU em relação ao crescimento populacional, certo? A ONU prevê que até o final desse século nós vamos ultrapassar a casa aí dos 10 bilhões de habitantes, mas todos esses dados, gente, todas essas informações vão estar aí no nosso material que você pode acompanhar depois, porque vai ter a descrição no vídeo aí do canal do quadro Simplifica, certo? Aí nós vamos ter aqui as fases do crescimento populacional, você não pode deixar, gente, de estudar, de ler a respeito dessas fases. Nós vamos ter aí a primeira fase, que é uma fase que vai caracterizar os primórdios da humanidade, né? Lá no início, nós vamos ter aqui a seguinte situação, nós temos uma alta taxa de natalidade e nós temos uma alta taxa de mortalidade. Quando eu tenho uma alta taxa de natalidade e quando eu tenho uma alta taxa de mortalidade, eu te faço a seguinte pergunta, essa população ela vai estar crescendo ou essa população vai estar diminuindo?
certo? Tu vai ter que perceber o seguinte, se está nascendo muita gente, mas está morrendo muita gente, nós vamos ter um crescimento populacional muito baixo. Exemplo, nasce 100 pessoas, morre 99. Então, o crescimento é apenas de um habitante. Então, nós temos um baixo crescimento populacional ou um baixo crescimento demográfico. Para vocês terem uma ideia, durante esse período, a média de vida, né, era de apenas 25 anos, certo? Principalmente na Grécia e na Roma Antiga. Então, 25 anos, imagina aí, né, comparando com os dias de hoje, o indivíduo já está passando do ponto, já está chegando perto da hora da morte, né? Hoje, a nossa expectativa de vida é bem mais elevada, certo? Depois nós podemos discutir com vocês em outra oportunidade a relação entre expectativa de vida e qualidade de vida também oferecida pelos países. Foi só para que você pudesse fazer aí uma comparação. Aí eu tenho a segunda fase, ou fase do crescimento rápido, ou para alguns autores, essa segunda fase também é chamada de fase da explosão demográfica. Então eu vou ter aqui, ó, principal característica da segunda fase. Eu vou ter a elevada taxa de natalidade e eu vou ter a redução da taxa de mortalidade. Por que que isso acontece? Por que que a mortalidade começou a diminuir? Pelos investimentos, gente, na medicina, né? Novas descobertas de medicamentos, de antibióticos, vacinas, o combate a muitas doenças que até então eram letais, eram fatais, certo? A melhoria da alimentação, o surgimento da indústria, também, tudo isso facilitou e promoveu a redução aí, da taxa de mortalidade. Lembrar que durante essa segunda fase, a população desses países cresceram de forma exorbitante, né? E justamente a segunda fase ela vai caracterizar a maior parte dos países em desenvolvimento, que ainda tem um crescimento populacional considerável. A terceira fase, né, que nós vamos discutir com vocês, já tem outras características e você de casa não pode deixar de lembrar dessas características. É justamente, gente, essas características que aparecem na prova. Então, vou ter aqui, ó, como característica principal da terceira fase, ou a fase também da estagnação, a redução da taxa de natalidade e a redução da taxa de mortalidade. Como resposta dessas características, nós vamos ter um baixíssimo crescimento populacional. Então, galerinha, essa terceira fase é a fase que vai ter as baixas taxas de natalidade e as baixas taxas de mortalidade. Caracteriza os países desenvolvidos, até porque é uma fase do crescimento populacional que vai ter como característica também o baixíssimo crescimento. Então, os países mais ricos eles já têm uma certa conscientização, um certo controle, né, desse crescimento populacional. A própria população não quer ter muitos filhos, né? Já existem países europeus que já têm problemas com relação aí a essa redução drástica do crescimento populacional. Aí nós vamos ter o esquema da transição demográfica, né? Tu observa que a transição demográfica ela vai ocorrer justamente da segunda para a terceira fase do crescimento populacional. E aí tu vai ter a redução da mortalidade, como nós vimos na segunda fase. Lembra que a segunda fase nós temos altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Então, o que vai acontecer na transição demográfica? Eu já tenho a redução da mortalidade e eu vou começar a reduzir também a natalidade. Então, os países que estão em transição estão próximos de chegar aí à terceira fase do crescimento populacional. Aqui eu trouxe algumas pirâmides para que vocês possam observar. Lembrar, gente, que a pirâmide etária é um gráfico que apresenta as principais características demográficas de um país. Então, aqui eu tenho uma pirâmide de uma base bem larga. O que é a base de uma pirâmide? A população jovem. Então, se eu tenho uma base larga, eu tenho que entender o quê? Que essa população jovem está crescendo. Se essa população jovem está crescendo, quer dizer o quê? Que a taxa de natalidade ela é elevada. Então, eu tenho aqui uma pirâmide típica de um crescimento rápido ou de um país que vive uma explosão demográfica, certo? No caso aí, né, essa pirâmide representando aí a Guatemala, certo? Aí nós temos uma pirâmide de uma base bem mais curta, bem mais reduzida, certo? Então, aqui já tenho que entender que a população jovem está diminuindo. Se a população jovem está diminuindo, a taxa de natalidade também está diminuindo, né? É uma pirâmide que caracteriza muito bem países como Estados Unidos, como Austrália, como Canadá. Aí aqui eu já tenho uma pirâmide de crescimento nulo, certo? Se tu observar a base da pirâmide que está em verde e o corpo da pirâmide, que está nesse amarelo aqui um
pouco mais escuro, elas estão praticamente na mesma proporção. Então, quer dizer que a população jovem e a população adulta praticamente está nivelada. Então, são populações que estão diminuindo. E aqui eu tenho uma pirâmide de crescimento negativo. Lembrar, de crescimento nulo, essa pirâmide está representando países como a Espanha, como a Áustria, como a Grécia. E crescimento nulo, né, o crescimento negativo, nós já temos países como a Alemanha, como a Bulgária e como a Suécia, certo? Então, observa aqui nos países de crescimento negativo que a base ela está mais estreita do que o corpo, ou seja, a população jovem ela é menor do que a população adulta. Isso significa dizer que a população desses países já está diminuindo. E é uma preocupação também com relação à mão de obra. Até porque quando se fala dos países europeus, nós sabemos que boa parte deles são países que são xenofóbicos, né? Eles não gostam, eles têm aversão ao estrangeiro. Então, tem problema com relação ao crescimento populacional, que começa a diminuir. Essa diminuição do crescimento populacional, principalmente a população jovem e adulta, vai ter uma repercussão no mercado de trabalho, vai faltar mão de obra. E, por outro lado, são países que não aceitam muito, não convivem muito bem com o imigrante. Então, é um problema a ser resolvido, certo? Pois é, galerinha, aí você tem que pensar o seguinte, né? Nós falamos sobre a questão da transição demográfica, da redução da taxa de natalidade. Já tínhamos falado lá na segunda fase que a taxa de natalidade era alta, até então, e a taxa de mortalidade baixa. Então, a taxa de natalidade no período de transição, ela começa a diminuir também. Então, que fatores levam a essa redução da taxa de natalidade? Então, vai reduzir a taxa de natalidade porque reduz também, diminui também a taxa de fecundidade. E o que seria a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher durante o seu período reprodutivo. O período reprodutivo da mulher, né, em média, varia dos 15 aos 45 anos. Bem sabemos que algumas mulheres têm o primeiro ciclo menstrual antes dos 15 anos e muitas mulheres também têm o seu último ciclo menstrual pós 45 anos. Então, é uma média que se estabelece. Então, por que há uma redução da taxa de fecundidade? A urbanização, né, as exigências da vida urbana, o alto custo de vida nos centros urbanos. Então, isso, ter muitos filhos em cidades vai promover um grande comprometimento do seu orçamento familiar. Então, isso faz com que as pessoas tenham menos filhos, que os casais tenham menos filhos, certo? O aumento da escolarização, a questão da conscientização, da educação, do planejamento familiar. Então, muita gente também já decide ter muitos filhos porque sabe que ter menos filhos vai promover um custo de vida dentro do seu orçamento menor, certo? E a incorporação de mulheres no mercado de trabalho, né? A questão da nova mulher, a mulher ocupando um novo papel social. A mulher hoje tem a sua independência financeira, ela buscou os seus direitos. Volta a esperar assim, Esther. Dá para cortar esse pedaço aqui? Eu vou falar de uma forma diferente. Então, a incorporação das mulheres no mercado de trabalho, né? A mulher, o surgimento de uma nova mulher, então ela passa mais tempo no trabalho, ela tem menos tempo para ficar cuidando somente dos filhos. Então, isso também contribui para a redução aí da taxa de fecundidade. Aí nós temos as teorias demográficas. Eu deixei aqui para vocês, galera, um bom material, então explicando, né, de forma bem consistente cada uma das teorias, certo? Mas eu deixei aqui no final um esqueminha bem bacana para vocês sobre as teorias demográficas, certo? Para que você não esqueça o que geralmente as questões apresentam. Eu vou ter aqui, ó, a teoria malthusiana. Sempre que você encontrar uma questão que falar da relação entre crescimento populacional e produção de alimentos, que falar que o crescimento populacional ocorre em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos ocorre em progressão aritmética, que você encontrar esses termos na questão, isso está relacionado com a teoria malthusiana, certo? Até porque Malthus acreditava que a população ia crescer de tal maneira que ia sucumbir por conta da fome, porque não ia existir, né, o crescimento na produção de alimentos que acompanhasse o crescimento populacional. Então, Malthus não contou com a questão do avanço tecnológico, não contou com a questão da Revolução Verde. Aí nós vamos ter a teoria neomalthusiana. Então, sempre que você encontrar uma questão que coloque essas palavras-chave, que fale que a população vai interferir diretamente no desenvolvimento econômico de um país, você vai ter aí a teoria neomalthusiana. A terceira teoria é a teoria reformista, né?
Então, sempre que tu encontrar uma questão que falar de população relacionada à questão da distribuição da renda, são palavras-chave que eu estou colocando para vocês, palavras-chave que geralmente aparecem na questão, então, simplificando a vida de você que está em casa, tu vai lembrar da teoria reformista. E para finalizar, sempre que tu encontrar uma questão que fale de teoria de população relacionada a recursos naturais, sempre que falar a questão ambiental relacionado ao crescimento populacional, como esse crescimento populacional ele pode impactar diretamente no meio ambiente, aí tu vai ter a teoria malthusiana, certo? Então tá aí, gente, as principais características, os principais pilares, as principais temáticas sobre população que são abordadas na prova do Enem de forma bem simplificada para você que está em casa. Espero você ter gostado da aula, deixa teu comentário, deixa a tua dúvida, deixa o teu like, vai ser de muita valia para a gente aqui do Colégio CPI. Agradecer aí a participação de vocês, a presença de vocês. Beijo, até o próximo Simplifica. Tchau.